Agora, tu já pensou se o tema da redação é esse aqui, ó, a importância da redução do consumo de plástico pelo brasileiro? Meu Deus, vamos ver aqui como é que você poderia se comportar. Nessa aula eu vou te mostrar sinônimos da palavra plástico, vou te mostrar a crítica, o direito, o argumento, as sugestões de ideias para a introdução, para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2, para a conclusão. Então essa aula vai ser extremamente útil, extremamente esclarecedora, com bastante X. Beleza. Primeira coisa, sinônimos do plástico. Você pode colocar esse material, esse resíduo, essa matéria plástica, ou então esse material não biodegradável. Bonita essa expressão, né? Material não biodegradável. Ótimo. O que significa material não biodegradável? Aquele que não se degrada à natureza. Então, não biodegradável. Olha, forte, muito bom, muito boa essa expressão, hein? Mostra aí conhecimento da biologia, é isso? Biologia, eu acho, sei lá. Conhecimento de mundo, né, monstro? Segundo tópico, crítica central que você pode utilizar nessa redação é a pouca importância dada à necessidade da redução do consumo de plástico. Ou seja, não é que o plástico seja o problema, é que existe uma pouca discussão, pouca importância, uma parca. Tinha uma aluna que ela fala assim, a importância. E eu nunca entendi por que ela escrevia parca importância em vez de pouca importância dada. É melhor você colocar pouca importância. A necessidade de redução de consumo de plástico, ela se mostra um grave problema. Lembra? A crítica central, ela tem que ter palavra com juízo de valor, ela tem que ter verbo no presente, ela tem que ter referência ao tema. Se não tiver isso, esquece. Vou repetir, tá? Palavra com juízo de valor, verbo no presente, referência ao tema, para você construir a sua tese. Top ou não top? O direito relacionado ao direito ao meio equilíbrio é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está no artigo 225 da Carta Magna. Sim, no artigo 225 eu decorei, tá? Então eu vou falar com você de olho fechado para mostrar pra você que eu decorei. São direitos... Como é que é? Eu esqueci agora. Vou falar agora. 1, 2, 3 e... Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 225! Não te ajudei em nada, mas pelo menos eu mostrei que eu sei. Muito bom. Os argumentos possíveis são esses aqui, ó, omissão do Estado e antigos comportamentos. Por quê? Não é apenas a população pobre que consome plástico, a população rica também consome até mais. Não é questão do egoísmo, até um pouco, pode ser um pouco de egoísmo, né? Quando você descarta o plástico de forma irregular, você também está se tornando uma pessoa egoísta. Então, sim, pode ser egoísmo, sim. Eu vou jogar o plástico na natureza porque eu sou cruel, maldoso. Não sei se seria isso, acho que não. E não existe nenhuma população invisibilizada. Não existe população... Esse é um assunto invisibilizado porque é um assunto que historicamente ninguém fala. Então é um antigo comportamento, beleza? Sugestões para introdução que você pode utilizar é falar sobre a Constituição Federal e mostrar que ela traz um direito, um equilíbrio ambiental que está inscrito lá no artigo 225. Quer que eu fale de novo para vocês qual que é o artigo? Quer que eu recite o artigo de novo? Não precisa, né, moço? Então já está tudo certo. E você vai fazer uma referência de inteligência de versus teoria versus prática. Você vai mostrar que existe uma coisa na lei que não está sendo aplicada na prática. Uma dica para você é, toda redação que você for começar, você pode colocar em prática essa ideia. Existe uma lei que fala uma coisa e a prática é outra. O nome desse raciocínio é comparar teoria e prática. Teoria e prática. Beleza? Não, beleza, 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 beleza. Para o desenvolvimento 1, você vai utilizar esse tópico frasal aqui. O consumismo inviabiliza a utilização consciente de plástico. Lembra, para o tópico frasal, 3 coisinhas. Primeiro, eu preciso dar referência ao argumento, que é o consumismo, e referência à palavra do tema, que é o consumo de plástico, verbo no presente, que expressa juízo de valor. Essas são as regras de um tópico frasal incrível, incrível, perfeito. Beleza. O desenvolvimento ele vai acontecer com o seguinte repertório. Sociedade de consumo. O que significa sociedade de consumo? Que foi criado esse conceito lá no século XIX, tá?
A sociedade de consumo é o seguinte: todos nós, quando vamos fazer, por exemplo, um aniversário, nós nos reunimos. E aí eu te pergunto, nós nos reunimos para quê? Você se reúne para quê? Para conversar? Sim, mas sempre que você se reúne junto com seus amigos para um churrasco, por exemplo, isso aqui é você, tá? Reunindo para um churrasco. Ok. Você se reúne com seus amigos para consumir alguma coisa. A gente sempre se reúne para consumir. Então, uma sociedade que só se reúne para consumir, ela é chamada de sociedade de quê? Adivinha? Sociedade de consumo. Nós consumimos o quê? Tudo. Plástico, nós consumimos açúcar, nós consumimos lixo eletrônico, consumimos lixo não, né? A gente consome material eletrônico e por isso acarreta lixo. Então nós somos uma sociedade de consumo, por quê? Porque praticamente todas as nossas relações sociais são baseadas em compra. Comportamento de parcela da população brasileira, ela se relaciona com a noção do consumismo. Homens e mulheres estão submissos ao gasto inconsciente. Nós gastamos de forma inconsciente. Isso demanda embalagens, demanda insumos, demanda material plástico, demanda várias coisas de plástico. E isso acontece o quê? Acontece o consumo do plástico. Então eu estou comparando realidades, denunciando perpetuação, denunciando postura inconsequente. Para o desenvolvimento 2, tópico frasal, o consumo excessivo de plástico impede o desenvolvimento de uma nação sustentável. Então aqui eu estou trazendo uma noção de oposição, colocando duas coisas em oposição. Nação sustentável é diretamente oposta a consumo excessivo. Não há como ter uma nação sustentável se mantivermos o consumo excessivo. Então, uma relação de oposição. Beleza? Para fundamentar, vamos falar da ONU. A ONU estabelece a seguinte ideia. Ela criou lá em 1992 um evento chamado Cúpula da Terra. Todos os anos eles têm eventos de sustentabilidade. E por acaso, em 92 foi o ano em que foi no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro. No Rio de Janeiro, lá em 92, que inclusive é chamado de Eco 92, essa ideia, esse conceito de Cúpula da Terra, esse evento. Nesse evento foi elaborada a política da sustentabilidade: reduzir, reutilizar, reciclar. Reduce, reuse, recycle. Os 3 R's. Com o objetivo de desestimular o comportamento poluente. Inclusive, daí surgiu aquele símbolozinho que você certamente conhece são 3 setinhas verdes, uma em sequência da outra. É o símbolo da reciclagem. Porque são 3 setas, porque são 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduce, reuse, recycle. Hoje já são 8 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar, restaurar, responsabilizar, repensar, rejeitar, não lembro agora todos, mas enfim, agora são 8. Entretanto, a população ela tem sido incapaz de se comportar de forma sustentável com relação a isso. Então aqui a gente vai trazer novamente uma noção de oposição, tá? Sempre coloque em prática raciocínios. A redação é um conjunto de raciocínios. E aqui eu tenho uma teoria e uma prática. Primeiro, eu tenho a teoria sendo colocada ali, que é a questão da ideia lá de 92, e a prática é o que acontece na sociedade contemporânea. Para o aprofundamento argumentativo, quais são os raciocínios? Prever consequências, denunciar incapacidade e denunciar indiferença social. Perfeito. Ó, beleza? O agente é o quê? Ministério do Meio Ambiente. Esse aqui é o agente para a nossa proposta de invenção. A gente vai combater os excessos, tá? E aqui eu vou combater o argumento 1, cultura de excessos, por meio de projetos comunitários, com a finalidade de ensinar a redução de compostos não biodegradáveis, beleza? Então aqui eu falo sobre a questão do argumento 2. Logicamente que eu vou precisar ali também citar alguns detalhamentos. O detalhamento é o quê? O detalhamento do agente e do meio. Sempre detalhe agente e meio. Detalhe agente e meio. O agente eu vou detalhar como? A função dele é adotar o uso sustentável de recursos naturais. A função de quem? A função do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente deve adotar
uso sustentável dos recursos naturais e o detalhamento do meio. Um exemplo desses projetos comunitários, palestras que demonstram a necessidade da reciclagem e da redução de consumos de insumos de resíduos plásticos. Beleza? Nessa aula foi extremamente importante. No final você pode até analisar uma redação modelo junto com a sua turma, que é essa aqui bonita, para você ver onde cada ideia se encaixa no processo. Beleza ou não beleza? Essa aula foi muito completa sobre consumo de plástico. Tu gostou e eu também gostei. Vamos agora para essa próxima, porque esse curso aqui é muito bom para te dar direcionamento, direção, para trabalhar vários temas. Tamo junto, valeu, tchau!